Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, a questão de hoje é uma questão pedida por um aluno, mesmo não sendo da prova da PRF, mas vale a pena a gente, da PF, perdão, mesmo não sendo de uma prova da Polícia Federal, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque é um assunto que pode aparecer na nossa prova, tá certo? É um assunto que envolve a parte de proposições logicamente equivalentes, uma prova utilizada em 2017 pelo CESP na prova de CBM, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, e ela fala o seguinte, ela pede proposições equivalentes, proposições P e Q, elas são equivalentes, tá? Por que essa questão é uma questão que a gente precisa tomar cuidado? Porque tanto P quanto Q são proposições com uma proposição composta com três proposições simples. E sempre nesse caso a gente precisa ter uma atenção toda especial. Então a primeira ideia que a gente precisa ter é, vamos entender quais são as proposições que a gente tem, tá? A proposição P, eu tenho um se então e um ou. Então, se eu imaginar a minha forma simbólica, que aqui fica a minha dica, questões um pouco, com um texto um pouco maior, ou até mesmo com proposições compostas que trazem mais de duas proposições, três, quatro, vamos trabalhar na forma simbólica. Esquece o texto. A ideia é que eu tenho um se então. Aqui o se então. Antes desse então veio o ou, então o ou vem para cá. Então eu leio, a humanidade não diminui a produção de material plástico. Eu vou botar assim, ó, negação de humanidade, negação de UH, lembrando que eu tenho um nãozinho aqui, tá? Não encontrar, ou não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material. Então tá aqui o meu ou, não de novo, não encontrar. E aí eu termino com, então, depois da setinha, o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida do planeta. Eu vou botar aqui AC de acúmulo de plástico. Pronto. Deixa ele guardadinho aí, tá certo? Deixa ele guardadinho. Vamos ler o que agora? Vamos ler o que? O que é que eu tenho na história? Eu tenho um I e eu tenho um OU. Pronto, então eu vou colocar aqui um I, vou colocar aqui um OU. Vamos ler. A humanidade diminui a produção do material plástico. Veja, é o mesmo que H. E eu não tenho a negação, então só H. E encontra uma solução, é o E. Também não tenho a negação. E por último, o acúmulo de plástico, AC. Pronto. A partir de agora, eu não me preocupo mais com o texto. Eu vou me preocupar agora com as regras que a gente pode ter. Como a questão me pede proposições logicamente equivalentes, o pensamento é quais são as regras que eu tenho para transformar uma condicional, sim, a proposição P é uma condicional, tá certo? Em uma conjunção não dá, mas disjunção dá. Não tenho essa regra? Eu tenho lá o inverte nega, mas o inverte nega ele é de condicional para condicional. Tudo bem? Nesse caso, eu vou pensar no troca pelo ou. No troca pelo ou. Vamos fazer o troca pelo ou? Nega a primeira. Quem é a primeira? Ó, tudo que está aqui nesse parênteses. É quem vem antes da minha setinha. Então, nega a primeira, negação de H ou negação de E. Mantém a segunda, AC, e troca o se então pelo ou. Veja que nesse caso, é por isso que a gente precisa ter cuidado, as proposições P e Q, elas trazem três proposições simples. Nesse caso, pode haver a necessidade de trabalhar com mais de uma das nossas regras. E aqui eu tenho, por que eu tenho que trabalhar com mais de uma regra? Que apareceu a negação. Em alguns casos não aparece essa negação. E aí eu só preciso utilizar uma fórmula, uma regra. No nosso caso, apareceu essa negação, eu preciso trabalhar. Ó, negação do ou. Como é que eu nego o ou? Nega ambas e troco o ou pelo e. Ou seja, negação de H fica H, negação de E fica E. Do lugar do ou, eu coloco um e repito aqui o ou e o AC. Pessoal, esta proposição em vermelho é a mesma que a proposição Q? Sim, é a mesma. Está exatinho como a gente colocou. Logo, as duas proposições são equivalentes. Gabarito da nossa questão, certo. Fica aí a nossa dicasinha para questões envolvendo mais de duas proposições simples para a gente trabalhar. E eu volto a qualquer momento com novas questões. Beijo no papai e na mamãe.